Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Na aula 17 de hoje, estaremos estudando um revisional sobre notícia e reportagem. Lembra daquela notícia que nós falamos na última aula sobre o ciclone bomba? Então, será essa aula. Estaremos também fazendo a compreensão do texto e trabalhando ortografia. Na atividade postada na plataforma SMED-GV, a notícia em destaque foi: previsão do tempo aponta ciclone na região sul do Brasil. Lá naquele texto, fala muito bem de um ciclone, de ondas fortes provocadas pelo vento, que fez uma devastação na região sul do Brasil, que trouxe também prejuízos para a população. Você se recorda? Se você não recorda, volte à aula anterior e pegue o seu texto. Bom, agora que você já pegou, você vai falar junto comigo aqui qual é o tipo de gênero textual do texto sobre o ciclone bomba. Qual o gênero apresentado? O texto fala sobre filme. Bom, não é um filme, né? Se fosse um filme, ele seria longo, teria vários personagens, teria um enredo. Se você ainda não sabe qual é o gênero textual, é melhor analisar cada resposta para a gente chegar a uma conclusão exata. Ele fala do clima? Ele fala do clima, fala do ciclone, de ventos, de fortes chuvas, de destruição. Se você estiver concordando comigo e estiver achando que essa é a resposta, vamos analisar as duas últimas para ver se é essa mesmo. Uma novela? Não, novela não é uma novela. Não tem uma sequência de capítulos, não tem os personagens, vários cenários. Não, está descartada a novela. Você também descartou a novela? Muito bem. Agora, comédia. Comédia, o que é comédia? É um texto humorístico que nos faz rir. E nós não vamos rir de uma tragédia, de um fato que trouxe tanto prejuízo para a população. Mas não preocupe, porque eu já estou preparando uma aula sobre texto humorístico. A nossa resposta, então, é clima. Muito bem. O texto fala sobre o clima e sobre a variação, a tempestade, a mudança que ocorreu lá na região sul do Brasil. Qual o assunto da notícia? O assunto da notícia é sobre o quê? O clima e a mudança que ele passou naquele período que está também na atividade do período 6 e 7. Quais os estados brasileiros foram atingidos pelo ciclone bomba? Eu coloquei já a resposta no slide para chamar a sua atenção sobre aquela regra que nós temos que estar aplicando a todo momento. Quando nós temos uma pergunta, nós temos que colocar uma resposta completa. Professora, se eu tivesse colocado só Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estaria certo? Estaria certo. Só que nós temos que ser coerente com a pergunta. Se a pergunta fala comigo assim: qual a cidade que você mora? Eu não vou falar só Governador Valadares, eu vou escrever: a cidade que eu moro é Governador Valadares. Uma frase completa. E eu vou transformar a minha pergunta numa frase afirmativa usando o ponto final. Os estados atingidos foram de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Iniciei com letra maiúscula,
transformei a minha pergunta numa afirmativa. Então, lembra de frase declarativa, afirmativa e negativa? Então, agora eu não tenho mais uma pergunta, eu tenho uma resposta. Destaque do texto. Lá no texto da atividade da plataforma SMED-GV, nós temos alguns estados e nomes que foram destacados na atividade. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil, Uruguai e Bolsonaro. Se a gente parar para pensar, onde que encaixa esses nomes na regra da língua portuguesa? Lembrou então? Isso é nome próprio. Então, todos esses nomes, eles são nomes próprios. Ou também eu posso chamar de substantivo próprio. Qual é a regra do substantivo próprio? Escrevemos nomes de cidade, países, de ruas e de pessoas com letra maiúscula. Vamos conferir se seguiu realmente a regra. Ó, Santa Catarina está escrito com letra maiúscula, que é nome de estado. Rio Grande do Sul, Brasil se encaixa no nome de país e Bolsonaro no nome de pessoa. Vamos relembrar também no nosso revisional o lead da notícia. O que é o lead de notícia? Ele sempre traz no primeiro parágrafo do texto, depois que nós temos lá a manchete. Está recordando comigo? A manchete, o que é a manchete? É o título da matéria. Alguns textos têm também o texto auxiliar, que é um subtítulo. E também começa com o lead. O que o lead faz no texto? Ele apresenta para a gente o que, quem, quando, onde, como e porquê. O que estava acontecendo? O ciclone. Quem, quando, onde e porquê? Qual é o motivo da reação climática? A notícia ela é encontrada através do rádio, da televisão, do jornal e da internet. Aí eu pego isso aqui tudo e faço a pergunta para você. Para quem o texto foi produzido? Para quem esse texto foi produzido? Olha, ele pode ter saído no rádio, na televisão, no jornal, na internet. Mas para alcançar quem? Alcançar a população em geral, que quer ficar atualizado da notícia. Lembra também que a notícia, ela precisa de um passo muito importante, que é o repórter, aquele que colheu todas as informações, que organizou, que teve o critério de se tornar totalmente impessoal, que ele não deu a opinião, que ele só colocou no papel os fatos? Que bom que você lembrou do repórter. Antes que eu passe para a ortografia, eu quero lembrar você uma coisa. Nem todas as pessoas têm acesso à internet. Nem em todos os lugares a notícia ela chega através da internet no mesmo alcance em que nós recebemos. Há muitos lugares ainda que a notícia ela chega pelo rádio. E a notícia, quando ela é escutada pelo rádio, ela tem uma forma diferente de ser compreendida do que quando nós estamos vendo a notícia pela televisão. Através do recurso auditivo, o escutar a notícia, nós prestamos bastante atenção
pelo rádio em todos os detalhes. E pela televisão, às vezes, nós nos perdemos um pouco da notícia e temos uma dificuldade de compreender porque nós começamos a observar outros detalhes. Então, é necessário assistir aquela reportagem mais de uma vez para que haja a total compreensão do fato. Agora, eu te convido a analisar comigo a regra ortográfica P e B. Palavras retiradas do texto do ciclone bomba. Ambientais, tempestades, bomba, setembro, formam, tempo, ficaram e com. Essas palavras, elas estão encaixadas na regra básica da ortografia, que é, colocamos M antes de P e B e no final das palavras. Você sabia? Tem feito a correção na sua atividade? Quando você escreve, não fica uma dúvida? Às vezes você fala, e agora? Eu coloco M ou eu coloco N? E no final, como que vai ser? Então, é bom você memorizar essa regra. Colocamos M antes de P e B e no final de palavras. Vamos conferir? Ó, ambientais, aqui tem um M. O que diz a regra? M antes de P e B. Aqui eu tenho um B. Mas aqui eu já tenho um N. Por que eu tenho um N? Porque diz a regra que eu só vou usar o M antes de P e B. E as demais consoantes eu uso o N normalmente. Aqui, tempestades. M antes de P e B. Bomba, M antes de B. Setembro, M antes de B. Formão, olha o final aqui. M no final da palavra. No final da palavra. Encaixou direitinho na regra. Tempo, M antes de P. Encaixou na regra. Ficaram, M no final de palavras e com M no final de palavras. Compreendeu? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre a regra M antes de P e B e no final de palavras. Praticando a regra. Vento. A palavra é vento. Eu vou usar M ou N. Se a regra ela diz que eu devo usar M antes de P e B e no final de palavras, aqui eu tenho uma consoante T. T está dentro da regra? Não. Então, aqui eu vou usar N, vento. Agora, grande, grande. Eu vou usar M ou N? Eu vou usar, se você falou aí N, você acertou, porque eu só uso B, M antes de P e B e no final de palavras. Segundo, segundo. Eu vou usar, eu tenho lá a letra D não se encaixa no P e B. Então, eu também vou usar N. Agora, algum. M ou N no final? Se você escreveu aí no seu caderno primeiro do que eu, ou se você falou que é a letra M, você acertou. Embora, embora. Eu preciso recordar a regra. E como que eu recordo a regra? Memorizando e falando. Usamos M antes de P e B e no final de palavras. Embora eu tenho aqui o B. Se eu tenho B, eu uso M.
Viagem, viagem. Eu uso M no final de palavras. Encaixou na regra? Encaixou na regra. Domingo. Agora eu já sei que você já aprendeu a regra, está falando junto comigo e está vendo a facilidade. Domingo. Que letra que eu vou usar? Isso, vou usar a letra N, porque aqui eu tenho a consoante G e eu só posso usar M antes de P e B. Agora eu tenho aqui, intensificam. Olha, eu tenho um T aqui, um T. Eu vou usar o quê? O N. E aqui eu tenho um S. O S está dentro da regra P e B? Não está. Então, eu vou usar também um N aqui. Só que a palavra é intensificam. Aí, no final, eu tenho que usar a letra M. Antes de P e B e no final de palavras. Provocando. Eu tenho aqui a letra D. A letra D está dentro da regra P e B? Não está. Então, eu vou usar N. Embalagem. Olha a situação. Eu tenho o B aqui e eu tenho o final de palavra. Então, eu tenho as duas regras aqui numa mesma palavra. No final de palavras, eu uso M. E aqui, no B, eu uso também M. Embalagem. Friagem. O que diz a regra? Final de palavra, eu uso M. Levantamento. Levantamento, eu tenho que analisar. Eu só posso usar M antes de P e B e no final de palavras. Então, tá bom. T. Eu vou usar, então, o N, porque ele não encaixa na regra P e B. E aqui também eu tenho o T, eu vou usar também o N. Compreendeu? Tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você poderá entrar lá na plataforma SMED GV, chamar o seu professor, lá na aba, clique aqui do fórum, clique aqui e fale com seu professor de português através do chat e poderá também assistir essa aula quantas vezes for necessário através do YouTube. Eu terminei a minha aula e até a próxima aula. Mas se você ainda não acessou a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não deixe de se inscrever no canal do YouTube SMED GV. Tchau e até a próxima aula.